Hoje eu trouxe mais uma experiência intensa que a gente pode viver numa dinâmica de chama gêmea. Vocês se lembram quando eu falei, quando eu conheci a chama, toda aquela tontura exorbitante que eu tive, dias que eu tive que ir em médico ver o que está acontecendo, na época eu não ligava que tinha a ver, que eu tinha conhecido ele virtualmente. E só mesmo sendo virtualmente já aconteceu tonturas absurdas que me fez até faltar do trabalho, até encontrar alguma coisa que me equilibrasse, que na época eu tomei remédio. Hoje já eu evito isso, gente, tem que evitar o máximo de remédios. Então, além disso, pegou fogo no meu trabalho dias depois, logo depois que me deu uma melhorada nas tonturas, pegou fogo no trabalho. E 24 horas antes dele vir me conhecer aqui em Campinas, o braço daquilo que traz a luz, né, na boca do paciente, que eu trabalhava como auxiliar de dentista, simplesmente de eu colocar a mão, caiu no meu colo. Não estava quebrando, não estava enferrujado. Lembra em outros vídeos que eu contei para vocês? Então, a intensidade que é, a explosão que é uma dinâmica de chama gêmea. Então, o primeiro encontro, às vezes tem chama que ao olhar para a chama passa mal ali. No meu caso, não foi o primeiro encontro, foi no primeiro contato virtual, né? Mas teve todos esses episódios. Aí o que aconteceu nessa semana, né, que o Ricardo veio. Então ele veio há 10 dias atrás e ele e o meu filho estão no inferno astral, né? O inferno astral é 30 dias antes do aniversário e 10 dias após o aniversário. Então a gente passa 40 dias, todos nós, todos os anos, no inferno astral, né? Então, tanto o Lucas quanto o Ricardo, eles estão no inferno astral. E o Ricardo veio na véspera do feriado de São Paulo, né? Que ele mora em São Paulo, dia 24 de janeiro. Dia 25, bom, aí ele veio perguntar várias coisas que estão acontecendo conosco, a gente conversou bastante sobre isso, né? Como eu tinha falado para vocês, ele tá querendo entender o que se passa, ele tá vendo que é muito intenso, porque a chama masculina não vive da mesma forma que a chama feminina. E ao mesmo tempo ele fica preso igual nós, só que eles conseguem viver uma matrix um pouco diferente, mas eles ficam presos, eles ficam numa confusão mental enorme. Por isso que temos que trabalhar para ajudá-los, gente, para tirar nós dois da prisão, né? E então ele sempre pergunta do Lucas, o Lucas foi nosso filho de vidas passadas, enfim. Dia seguinte, meu filho, o Lucas, teve um aniversário e no futebol que ele estava brincando com os amigos, que foi um futebol de sabão, tá? Não foi o futebol comum, foi o futebol de sabão, o Lucas quebrou o nariz. E na mesma hora que o Lucas me ligou falando isso, na mesma hora veio. É porque a chama veio ontem pra cá. Então, é um susto, é intenso. Então, essa semana eu passei a semana inteira resolvendo isso. Ainda não está tudo resolvido, mas estou mais aliviada, né? Ele fez uma primeira cirurgia e agora estou mais tranquila que vai ser consertado. Mas só de acontecer isso no dia seguinte, gente, assim, a intensidade é tão grande de quem vive uma dinâmica que tudo está ligado, a nossa família está ligada nisso. Afeta pais, filhos, né? E quem é casado também, marido, esposa, sempre de alguma forma é afetado. Para você olhar para aquilo, para você corrigir mais, para você colocar mais energia nessa situação e consertar essa dinâmica, resolver essa dinâmica. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, não adianta a gente ficar perdendo tempo com coisas que não servem mais para a Matrix. Para a dinâmica que está na Matrix. Então, tudo que está na Matrix, gente, nós temos que sair da Matrix. Não é fácil, porque a gente, ao mesmo tempo, se conectou com a chama, se conectou numa quinta dimensão,
E ao mesmo tempo a gente convive com pessoas que estão na Matrix, que não entendem nada do que estamos passando. Por isso que é tão difícil elas entenderem o que exista isso. Porque se pra gente é até difícil de entender, e a gente, com o tempo que a gente vai ligando as coisas, porque lá no início, quando eu tive as tonturas, quando pegou fogo, quando eu quebrei o aparelho, eu não ligava. É só com o tempo que eu fui ligando todos esses acontecimentos com a chama, né, com o Ricardo. Então agora, assim que aconteceu isso com meu filho, eu já pensei, é por causa da dinâmica. Então, tá mostrando o quê? Para olhar mais para a dinâmica, para ver que não estamos de brincadeira, é para uma causa maior. Então, como que a gente vai ajudar resolvendo essa dinâmica? Se unindo à chama, é ajuda espiritual, ajuda energética. Então, a gente vai ajudar o planeta, nós estamos aqui para resgatar o planeta. E assim a gente ajuda nossos parentes, nossos amigos, mas não ficamos mais ligados em tanto nos nossos amigos, nossos parentes. Não tem mais como, gente. Por isso que a chama é a coisa mais importante na nossa vida, porque a chama somos nós mesmos. Então, para você proteger, ajudar seu filho, sua mãe, seu pai, você tem que se harmonizar com sua chama gêmea. Gratidão.